Olá, amigos. A paz de Deus aos irmãos em Cristo. Meu nome é Bruno Diedrix e sou membro do cifrasccb.blogspot.com e estou aqui para ensinar vocês um tutorial do Sonar Producer Edition da Cakewalk. No nosso caso, nós vamos utilizar a versão 6.0. Vou clicar e vou abrir. Nós vamos aprender sobre o Sonar. O Sonar é um software de edição, criação e masterização de áudio. Ele trabalha com um sistema multipista, multitrack, né, que permite gravações simultâneas ou individuais. Ou seja, com ele nós podemos gravar vários instrumentos independentes. Depois você grava um violão, você grava uma guitarra e depois você toca os dois, você bota os dois para tocar junto, né? Depois, por fim, coloca sua voz e no final a impressão que dá é que você gravou tudo junto, né? Como se você tivesse uma banda, como se você tivesse uma orquestra, enfim. O Sonar ele permite isso. Ele é um software utilizado para criação de música. Algumas rádios, né, e algumas produtoras trabalham também para a criação de vinhetas, propagandas. Também pode, mas ele é mais destinado à criação de música, né? Muito utilizado nos estúdios hoje em dia. Há ainda um software que é muito concorrente com o Sonar, que se chama Pro Tools. E há uma divisão, há uma média de 50% de opinião. Alguns preferem o Pro Tools, outros preferem o Sonar. Eu já usei o Pro Tools, mas na minha opinião acho o Sonar um pouco melhor. E a partir de agora nós vamos aprender alguns recursos do nosso software, considerado um dos maiores softwares na área de edição de áudio. Continuando a nossa aula de interface aqui inicial, de apresentação, nós temos aqui a área de edição de áudio do Sonar, que é onde se encontra o meu mouse, que atualmente se encontra vazia, porque para o Sonar mostrar os tracks, os áudios, é necessário que nós carreguemos algum projeto, né, de áudio, ou que nós venhamos a criar um novo. Enquanto nós não criamos um projeto ou carregamos um novo projeto, essa área continua vazia. Nós temos aqui um menu, né, a barra de ferramentas com o menu, né? A interface do Sonar, ela inicialmente é muito complexa e requer que o usuário tenha muita atenção e estude o seu layout, ou seja, onde fica cada determinado item, né? Decorando o que são as tracks e onde nós vamos inserir os efeitos e um pouquinho das ferramentas. Com o tempo, o usuário ele se adapta, né, à sua interface, ou seja, à sua localização, ao seu modo, à sua visão geral de como funciona o software, e ele passa a dominar com facilidade. Ok? O software é em inglês, não conheço nenhuma versão em português, mas mesmo assim ele é muito fácil, ele é muito bom e é um grande e poderoso editor de áudio. Então, na minha opinião, conforme eu já falei, um dos melhores do mercado. Inicialmente, nós vamos ter que aprender a configurar o Sonar. Quando nós instalamos o Sonar pela primeira vez, ele pede que nós venhamos a configurar o hardware de áudio e o dispositivo de MIDI, né? No nosso caso, ele já está configurado. Então eu vou rever essa configuração, porque quando você instala o Sonar, a primeira coisa que ele te pede é essa configuração antes de iniciar o software. Ok? Eu vou tomar um atalho aqui em Options, caso você também depois necessite de refazer essa reconfiguração. Opção áudio. Ok? Eu vou aqui em Wave Profile. Assim que você inicia o Sonar, ele te dá essa janela, justamente essa janela. Wave Profile dele, tá? E nessa janela ele te pergunta se você permite que ele teste o seu hardware, ou seja, a sua placa de vídeo, seus canais de DMA, como ele diz aqui, ó, Direct Memory Access, ou seja, o acesso direto à memória para ele saber quais são as capacidades, qual é a capacidade de edição da sua placa de som. Se a sua placa de som ela é de 16 bits, se ela é de 32 bits, né, que isso faz uma diferença enorme. Então aqui nós vamos clicar em sim e permitir que ele teste esse hardware, né? Podemos observar aqui que a minha placa, a placa em uso aqui é uma Realtek, uma HDA, né, de High Definition Audio, né?
nova, padrão de 64 bits, para processadores 64 bits, mas ela trabalha com 32 bits. E ele disse as seguintes opções, que qualquer áudio em 11.000 Hz, né, 11.025 Hz está ok, em 22.050 ok, 44.100 ok, 48.000 ok. E os demais não estão avaliáveis, ou seja, não estão habilitados. A sua placa de hardware de som não é capaz de trabalhar com esses áudios. Lembramos que 44.100 Hz é qualidade de gravação de CD. Já é bastante coisa para nós. E 48.000 Hz é qualidade de gravação de DVD. Ou seja, então nós vamos trabalhar, como nós estamos trabalhando com áudio, música, nós vamos trabalhar com 44.100 Hz, que é padrão e perfeito para trabalhar com som. Ok? Vou fechar, close. Ok. Bem, já configuramos o nosso dispositivo de áudio. Então vamos voltar em Options. Dessa vez clicar em MIDI Device para configurar o dispositivo de MIDI. Nós podemos observar o seguinte. A minha placa é uma Realtek HDA. E a Realtek ela trabalha com um mapeador de MIDI da Microsoft. Cada placa de som trabalha com um tipo de mapeador, né? A placa da C-Media, por exemplo, utilizada nas placas da PC Chips, trabalha com um mapeador de MIDI que é o MPU 400, né? A Genesis, a placa Genesis, as placas de som Genesis e outras placas, enfim. Nós temos o mapeador aqui da MIDI da Microsoft, que não é recomendável ser usado. Algumas placas-mãe não funcionam e algumas placas de som não funcionam bem com esse mapeador. Inclusive o Sonar não funciona bem com esse mapeador de MIDI da Microsoft. É necessário, então, se você tiver uma MPU 400 ou o mapeador de MIDI da Microsoft, você instalar um outro software que gerencie MIDI, que no nosso caso aqui é o Roland VSC. O Roland VSC é um plugin, né? É um software controlador de MIDI. Inclusive ele se encontra disponível para download no nosso blog www.cifrasccb.blogspot.com. O software é livre, não é um software pirata, ele é um software livre. Você instala ele, reinicia o seu computador. Depois que você reiniciar o computador, ele vai mostrar o ícone na bandeja do sistema que está funcionando. Você vai em painel de controle, iniciar, painel de controle, dispositivos de som e áudio, vai no link áudio e pede a opção aqui, ó, reprodução de música MIDI. Você pede o Roland VSC. Ele por padrão vai estar como o Microsoft MIDI. Ou, se a sua placa for diferente, não for um chip da Realtek, vai estar o MPU 400 da C-Media, né? Então você vai escolher o Roland VSC, que é um dos melhores sintetizadores de MIDI do mercado. Você vai clicar em aplicar, ok. Aqui no Sonar, você vai precisar configurar também, porque muitas das vezes você pode ter várias opções de controladores de MIDI disponíveis no mercado, né? O Sonar ele trabalha assim. Muitas das vezes nós temos vários dispositivos de MIDI. Nós temos aqui, no nosso caso, o Roland VSC e nós temos o mapeador de MIDI da Microsoft. O Sonar vai considerar o padrão o que estiver no alto, ou seja, no topo. Nesse caso, ele considera que o mapeador de MIDI da Microsoft é o gerenciador de MIDI padrão. Para isso, nós vamos ter que clicar no Roland VSC, clicar nesse botão que é Move Select Device to Top, que quer dizer mover os dispositivos selecionados para cima. Ele passa a estar no alto, no topo, e passa a ser então o dispositivo de áudio padrão para controlar o MIDI no Sonar. Vamos clicar em OK. Se nenhuma janela aparecer, ou seja, ele só sair é porque você conseguiu configurar corretamente.
Isso. Aí.